Que Deus seja exaltado na sua vida e nos seus caminhos. Quero fazer um comentário a respeito de Davi no livro de Samuel, capítulo 29. O título diz que Davi estava voltando a Ziklag. Ziklag era uma cidade no território de Gad, aonde pertencia aos filisteus na época. Eram 5 príncipes, 5 reis filisteus, e um deles se chamava Aquis. Aquis governava Gad. E Davi, nessa época, ele estava fugindo de Saul. Então ele disse a si mesmo: eu vou passar para o lado dos filisteus para que Saul pare de me perseguir. Ele tomou essa decisão e foi com seus 600 homens e toda a família deles. Provavelmente com mulheres e filhos, talvez fossem umas 1000 pessoas. Davi tinha 2 esposas nesse tempo. Ele tomou essa decisão e foi para lá e fez uma parceria, fez uma aliança com Aquis, rei de Gad, e ficou por ali. Ele ganhou um território ao qual esse nome aí, Ziklag. Então, o rei Saul e o povo de Israel estavam em guerra com os filisteus. Os filisteus se reuniram para combater o povo de Israel. E Davi estava do lado de lá. Ele ficou cerca de 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Então, nesse tempo, o rei Aquis disse a Davi: você vai à guerra comigo? Davi disse: sim, eu vou. Você vai ver o quanto o teu servo é capaz. E Davi, ele, sem consultar a Deus, tanto quando ele estava lá em Israel e tomou essa decisão de ir para o território filisteu, dizendo consigo mesmo: eu vou acabar morrendo nas mãos de Saul se eu ficar no território de Israel. Um dia ele vai me matar. Ele teve essa dúvida e cometeu esse erro de ir para o território dos filisteus. Ele não consultou a Deus e foi por conta própria. E o povo que estava com ele, aqueles 600 soldados, com suas famílias, foram junto. Ele era o chefe e comandante desses homens. E lá, então, ele se dispôs a ir à guerra com Aquis contra Israel. Mas os príncipes filisteus, os outros 4 príncipes, quando viram Davi, eles disseram a Aquis: o que este homem está fazendo aqui? Não é ele Davi, ao qual as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Esse homem, ele não pode ir conosco na guerra. Os outros príncipes filisteus falaram a Aquis, porque ele pode se virar contra nós. Por isso, mande ele embora. Então Aquis falou a Davi, conversou com ele e despediu. E ele voltou para Ziklag. Levou cerca de 3 dias até chegar a Ziklag. Quando ele chegou em Ziklag, o que aconteceu? A família de todos os soldados e as suas 2 mulheres foram levados cativos. Os amalecitas, eles fizeram incursões e colocaram fogo na cidade. Eles não mataram ninguém, mas levaram um prisioneiro. Os filhos, as mulheres daqueles homens que estavam com Davi. E dos animais, e não deixaram nada, meteram fogo em tudo. Quando eles viram isso, eles pensavam que eles tinham até matado a família deles, mas começaram então a se angustiar e a chorar muito alto. Se desesperaram, não sabiam o que fazer. Pensavam até em apedrejar Davi. E Davi então tomou uma decisão. Ele pediu que o sacerdote trouxesse o manto sacerdotal. Ali eles faziam a consulta para perguntar a Deus se eles devem ir ou não ir atrás daquele povo que atacou eles. E eles fizeram a consulta, o sacerdote fez a consulta
E Deus respondeu, através do Urim e do Tumim, que eles deveriam ir e iam conseguir recuperar tudo. Então eles foram atrás desses bandidos, desse bando de amalecitas. Acontece que existia o seguinte, naquela época, essas estratégias de guerra. Esses amalecitas e os povos da região, quando eles sabiam que um povo ia fazer guerra contra outro, eles faziam o quê? Eles tinham espiões nessa cidade. Então, essas cidades ficavam vulneráveis, porque os soldados mais valentes, eles iam para a guerra, e a cidade ficava vulnerável. Então, eles aproveitavam essa vulnerabilidade e atacavam, faziam incursões e roubavam esses povos que estavam em guerra. Foi o que eles fizeram, aproveitando, eles fizeram incursões na terra de Israel, porque Israel estava em guerra, e levaram muito gado, muito espólio, muita riqueza, e ali de Davi também, na terra do Filisteu. Aconteceu que eles estavam atravessando o ribeiro de Besor, mas como estavam muito cansados da viagem, porque eles tinham ido até com os filisteus, caminhado cerca de 3 dias e agora voltaram cansados. Então, cerca de 200 homens não conseguiam ir adiante. Eles ficaram cuidando das bagagens e ficaram por ali. E os outros 400 homens foram com Davi, os mais fortes, mais valentes. E encontraram um egípcio, eles encontraram os egípcios que tinham, os amalecitas, eram escravos egípcios, tinham largado ele porque estava doente. O dono dele viu que ele estava doente e abandonou. Estava 3 dias sem beber água e sem comer. E o que aconteceu? Davi e seus homens perguntaram a ele: quem você é e de onde você vem? E ele disse: eu sou um escravo amalecita, fui abandonado pelo meu patrão porque estava doente. Nós atacamos o território da Judéia e também Ziclac. Colocamos fogo em tudo e levamos os seus animais, suas mulheres, seus filhos. Então, Davi disse: você pode me levar nesse bando? Sim, eu posso, se você jurar que não vai me matar. Deram comida, deram água e restauraram as forças daquele escravo, e ele os conduziu até os amalecitas. Então, Davi e seu bando atacou os amalecitas e acabou com eles, recuperou tudo. As mulheres, os filhos e todos os bens que eles tinham roubado no território da Judéia e em Ziclac. Recuperaram tudo e ainda mais o que eles tinham deles. Escapou somente cerca de 400 homens montados em camelos. Então eles voltaram com aquele grande despojo. Deus lhe deu essa vitória e não deixou que os inimigos matassem e tocassem na família deles. Veja como Deus é bom, como Deus estava com Davi. Aconteceu que quando eles estavam voltando e chegaram àquele ribeiro de Besor, onde tinham ficado aqueles 200 homens que por cansado não conseguiram ir adiante, eles vieram ao encontro de Davi, saudaram ele, mas homens de Davi, malignos, perversos, disseram: vocês não têm direito de receber nada. Tomem suas mulheres e seus filhos e se vão. Quando Davi ouviu isso, ficou indignado e disse: não, isso não pode ser. Como vocês podem? Quem pode concordar com uma coisa dessas? Vai ser igual. Os bens que nós adquirimos, que nós conquistamos, foi pela proteção e pela ajuda de Deus. Eles vão ganhar igual a nós, vamos dividir as partes iguais, os que ficaram com a bagagem e nós. E Davi estabeleceu esta norma, estatuto. Meus irmãos e minhas irmãs, depois eles voltaram e reconstruíram tudo. Israel estava em guerra. Davi então mandou para o território da Judéia os bens que os amalecitas tinham roubado. E é a respeito desse detalhe importante que aconteceu nesse fato. Davi, ele tinha tomado uma decisão errada.
Sim, em ir para o território dos filisteus. Não consultou a Deus. E quando ele foi com Aques para a guerra, também ele não consultou a Deus. Ele não poderia ir, não deveria ir. Por isso, o que aconteceu? Os inimigos vieram e causaram um estrago. Sim, eles causaram estrago. Mas como Deus estava com ele, Deus estava com Davi, fez com que ele recuperasse tudo. Veja a importância do homem andar com Deus, a importância do homem ser fiel a Deus. Mesmo diante de um prejuízo tão grande, lamentável, de uma prova terrível, Deus estava com ele, preservou aquelas mulheres, aquelas crianças, e fez com que eles reconquistassem de novo tudo que tinham perdido. Irmãos e irmãs, como é importante a gente não abandonar o caminho de Deus. Não se desfalecer e desanimar quando somos provados. Quando acontecem coisas contrárias à nossa vontade, quando levamos prejuízo em alguma causa, em alguma coisa, não devemos ficar revoltados, mas se confortar em Deus, se consolar em Deus. Porque se você está com Deus, com certeza você não vai perder coisa alguma. Quem está com Deus está seguro. Quem não está com Deus não está seguro em lugar nenhum, mesmo que tenha armas, seguranças, mesmo que tenha seguro de vida e muito dinheiro, mesmo que seja muito bem protegido por tecnologia humana, você pode morrer a qualquer momento, em qualquer situação, e morrer despreparado, isso não é bom. O mais importante, nós que somos cristãos, é estarmos preparados espiritualmente, nosso coração, nossa alma, nossa mente, nosso comportamento precisa estar de acordo com a Escritura Sagrada, de acordo com a lei de Deus. Nós não podemos morrer, partir desta vida, sem fazer a vontade de Deus, sem ser do agrado de Deus. Porque se você tiver uma nota baixa, por exemplo, de 5 estrelas numa avaliação diante de Deus, uma reputação de 5 estrelas, que seria o máximo de um excelente comportamento, você só tem 1 estrela, e ali 1 estrela e tem um comentário nada bom a seu respeito, por causa da sua conduta, do seu comportamento. Isso não é nada bom. Você sabe o que acontece? É que todos nós teremos que comparecer diante de Deus. Ninguém, nenhum ser humano, nenhuma criatura é capaz de se desviar, se esconder do Deus Todo-Poderoso. Ele tem câmeras filmando em toda parte, em todo lugar. É impossível fugir e se esconder de Deus. É impossível. Esse Deus infinito em sabedoria, inteligência, força, poder e glória. Infinito. É impossível, meus irmãos. Todos têm que passar pelas mãos do Todo-Poderoso. E seus anjos são seus ministros, seus anjos são as autoridades constituídas por Deus. Exércitos e anjos são como aqui tem a Corregedoria, Polícia Federal, Polícia Civil, Militar, tem a Marinha, Aeronáutica, o Exército, diversas forças e poderes militares e autoridades, governos. Também do outro lado, no outro mundo, onde habitam os anjos, os santos e Deus, também é governado, é administrado, coordenado pelas autoridades que são os exércitos, os anjos de Deus, os santos do Altíssimo. E a autoridade máxima é Deus. Deus constituiu Jesus para governar tudo, os anjos, ser o chefe de tudo e de todos. Então, quando nós
partimos para o outro mundo, nós entramos num julgamento, num tribunal. Esse tribunal se chama Tribunal de Cristo. É um tribunal individual. Vai existir um juízo, um julgamento universal, sim, vai existir. Mas existe também esse tribunal individual, onde as pessoas que morrem, elas não ficam perambulando por aí, espíritos perambulando por aí. Não. Se você não estiver preparado, é aprisionado. Sim, nós temos que prestar conta de tudo o que nós fazemos, falamos. Por isso precisamos vigiar a nossa conduta, vigiar nosso coração, vigiar nossa língua, vigiar nossos olhos, para não se contaminar com este mundo e poder se apresentar diante de Deus de uma forma irrepreensível, agradável aos olhos dele. Então seremos muito, muito felizes. Nós devemos e temos que fazer isso, acumular riqueza no reino dos céus. Esse ponto ali importante, o que aconteceu naquele ribeiro de Besor ali, quando aqueles 200 homens que cansados estavam cuidando da bagagem, eles não conseguiam ir adiante. Provavelmente eram pessoas até mais velhas, soldados mais velhos, outros mais fracos, e os 400 valentes, mais fortes, prosseguiram com Davi. Mas aqueles eram mais fracos, então Davi, na sua humildade e sabedoria, não os discriminou porque eles não puderam ir na guerra. Não os condenou. Davi teve misericórdia, compaixão deles. Davi se colocou no lugar deles, muita gente de idade, mais fraco, porque existem os mais fortes e os mais fracos. E Davi teve essa caridade, essa compreensão. Isso é maravilhoso, quando um homem de Deus tem essa capacidade de discernir e ter essa caridade, esse amor para com os mais fracos. No reino dos céus é assim, amados irmãos e irmãs. E o reino dos céus está também em nosso meio. Nós estamos no mundo físico, mas também o mundo espiritual está em nosso meio. Por isso nós, desde já, precisamos ser como Davi nesse sentido, ter essa caridade, essa compreensão, esse discernimento. Não podemos ser soberbos, malignos, orgulhosos como aqueles homens. Não eram todos os 400, mas alguns dentre eles eram valentes, eram fortes, mas também eram malignos, perversos. E o pensamento deles é o pensamento de muitas pessoas hoje. Você não tem direito, você não fez isso, não fez aquilo. Então, se discrimina, se faz discriminação, acepção de pessoas por causa de aparência, por causa de idade, por causa de deficiência física ou visual e por causa de classe social. Então, as pessoas fazem hoje, em nossos dias, nas instituições, de modo geral, até dentro das igrejas e nas igrejas, fazem acepção e discriminação de pessoa. Você entendeu? Isso é muito mal, muito mal. Na carta de Tiago, ele fala a esse respeito, quando certa comunidade estava recebendo bem as pessoas que tinham bastante dinheiro, rico, enquanto que o pobre, às vezes, era dispensado. Ele dá um exemplo. Se entra um rico diante de vocês, ele se senta numa poltrona, num lugar de honra, e o pobre vocês colocam no chão, senta lá e espera. Vocês estão fazendo acepção de pessoa, discriminação. Onde está a caridade de Cristo? O amor de Deus em seus corações. Tanto o rico como o pobre são iguais, vocês têm que tratar com igualdade. O rico não é mais do que o pobre. E ali havia, em certas comunidades também, discriminação, acepção de pessoas. Não pode dar honra e glória e prioridade às pessoas que são mais famosas, mais ricas, mais bonitas, mais belas, de alta posição, e discriminar as pessoas mais pobres, as pessoas mais pequenas, mais fracas. E como há discriminação, acepção de pessoa e descaso.
principalmente nos órgãos públicos de todas as cidades, nos hospitais, no tal de CRAS, INSS, fórum, em diversas instituições, meus irmãos, nas escolas, universidades, nas igrejas, no meio das autoridades, de modo geral. As pessoas são muito orgulhosas, são muito soberbas, são gananciosas, são altivas. Isto é um mal muito grande. Esse exemplo de Davi, como ele tratou aqueles 200 homens mais fracos que ficaram no ribeiro de Besor, como ele tratou com igualdade os que foram para a guerra, que tomaram aquele grande botim, ele dividiu igualmente. Vocês entenderam? E dividiu igualmente, mas homens soberbos e altivos não queriam que fosse assim. Queriam dar apenas a eles, as mulheres e os filhos, mas não queriam repartir os bens. Ganância, soberba. Davi não concordou com uma coisa dessas. Veja que líder que Deus escolheu, que Deus ungiu. Estou fazendo esse comentário nesse ponto da história. Está no capítulo 29, 1 Samuel, capítulo 29. Está no 27, no 29 e no 30. Onde houve este combate, onde houve este fato. Por isso, nós, hoje, a gente sente, a gente vê, a gente percebe tanto orgulho nas pessoas, a gente percebe tanta falta de hospitalidade, falta de caridade e discriminação em tudo quanto é lugar. Sim, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é instituição pública ou particular, hospitais públicos, escolas, universidades, instituições de modo geral, até mesmo nas igrejas, até mesmo em pequenos grupos, a gente vê essas diferenças, esse descaso, discriminação de um irmão para com o outro. Sim, infelizmente, não deveria ser assim. Por que isso acontece? Porque as pessoas, elas não têm vida de oração. As pessoas não têm vida de oração, não têm uma disciplina espiritual, não perseveram, não estão se esforçando, sacrificando, levando a cruz, vigiando mais seus olhos, seus ouvidos, estão bebendo iniquidade através dos meios de comunicação. As músicas, os vídeos, essa modernização, esses programas, essas novelas, esses filmes, tantas coisas estão contaminando nossas famílias, nossos filhos. E os pais, o que eles devem fazer? Eles precisam ter uma oração pessoal. O marido, a mulher, o pai, a mãe, tem que ter uma oração individual, pessoal. Tem que ter tempo de oração. É preciso ter oração familiar com os filhos, o marido e a mulher e os filhos. Ler a Bíblia com eles. Estudar a Sagrada Escritura. Não somente ler, não ser somente ouvinte da palavra, mas estudar a Bíblia Sagrada com os filhos. Abra o Evangelho de Mateus, ou de João, ou de Lucas. Comece capítulo 1. Leia diante dos filhos, para os filhos. Se eles já sabem ler, dê um trecho da Bíblia para eles ler. No segundo dia, é o segundo capítulo. No terceiro, o terceiro capítulo. E você vai lendo com a família, com os filhos, a Bíblia toda. Lê o Evangelho e depois outro e outro, as cartas do Novo Testamento. Lê o Antigo Testamento e você está lendo toda a Bíblia com a família. Então, a igreja ela começa assim, com o pai, com a mãe, de uma forma individual. Em seguida, familiar. E depois, que é o terceiro,
na comunidade, na igreja. É muito importante. Não é só família, mas na comunidade, na igreja. Que igreja você pertence? Então você vai com a sua família, quem tem família. Mas as pessoas estão indo, frequentando igreja, sentando em bancos, e até mesmo quem prega a palavra, às vezes, padre ou pastor, pastora, pregadores, que tem até família. Às vezes eles têm uma oração individual muito baixa, oram muito pouco, não fazem nem jejum, e quando fazem, ficam falando para todo mundo, tocam a buzina. Tem que ser em segredo. Mateus capítulo 5, 6, ali, Jesus explica, ele ensina como se deve fazer o jejum, a oração e as boas obras. Deus ama e gosta que faça as coisas em segredo. Você não pode ser como os falsos, os hipócritas, que demonstram que estão fazendo jejum, que oram para se aparecer, para que todo mundo possa ver que você está orando. Não pode ser como os falsos, faça em segredo, então você terá sua recompensa, receberá graças diante de Deus, você vai crescendo espiritualmente. E essa oração familiar, às vezes, isso acontece demais, vão à igreja, à família, mas não oram em casa com os filhos. Participam do culto, os evangélicos, os crentes e os católicos da Santa Missa, mas em casa não estão lendo a Bíblia, não estão orando com os filhos. A igreja começa ali. Você com Deus, você com a sua família. Se não tem família, você com Deus, e depois a comunidade. Se tem família, mas se tem gente rebelde que não quer participar desse momento de oração que você faz familiar, você não obriga, você não briga por isso. Você faz, você mesmo, sua esposa. Chama um filho, ele não vem. Chama a filha, ele não vem. Faça vocês, até que eles venham e comecem a participar. Não obriguem. Não tratem mal, não sejam arrogantes, estúpidos. Tenham amor, caridade com os filhos. E os filhos, que eles também respeitem seus pais. Se os filhos estão no caminho de Deus e os pais estão ainda nas trevas, na escuridão. Vai evangelizando a casa, dentro de casa, começando por você. Então é muito importante este segmento, oração individual, aumente o nível, a qualidade e o tempo de oração. É muito importante aumentar o tempo de oração. Eu rezo 5, 10, 15 minutos, meia hora, está bom? Não está bom. Não está bom. Tem gente que tem 3, 4, 5, 6, 8 horas de oração por dia. Excelente. Então é assim, nós precisamos ir aumentando nosso nível, nossa qualidade, nosso tempo de oração. É assim que a gente vai se enchendo mais do Espírito, vai tendo muito mais caridade. Davi tinha mais caridade e amor e mais discernimento porque ele era um homem de oração. Ele era um homem de oração, um homem que andava com Deus. Enquanto que aqueles perversos que tiveram aquele descaso, aquela discriminação, com aqueles 200 homens que ficaram ali na torrente de Besor, não tinham vida de oração. Não tinham, com certeza. Os pregadores, você que participa de algum movimento de oração, de uma igreja, você precisa fazer isso. Então você vai crescendo, vai aumentando e crescendo espiritualmente, amadurecendo. Vai entendendo cada vez mais a Bíblia Sagrada, e vai se tornando uma pessoa agradável e maravilhosa aos olhos de Deus. Você pode salvar muitas almas, e quanto mais cheio do Espírito Santo, melhor. Deus vai lhe dando dons espirituais, vai lhe dando capacidade, vai lhe dando força, vai lhe dando proteção e bênção. Irmãos e irmãs, era a respeito disso que eu precisava ensinar, falar a você neste vídeo. No próximo vídeo teremos um outro assunto e espero que você assista os outros vídeos do meu canal. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém?